Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas, né, de trabalho. Vocês viram bastante técnicas com o Lucas, né, nas aulas expositivas. E dentro dessas técnicas também um pouquinho do futuro, né, para onde que a gente vai, quais são as inovações que estão vindo no mercado. Então, como é que você enxerga isso, Lucas? O que de ferramenta, de técnica a gente tem que são as all-time classics que vão se manter por muito tempo, né? Que nem o cheeseburger, né? O pessoal Exato, né? come há milhares, há centenas de anos e não vão parar de comer. E o que tem, que você vê que pode gerar um impacto significativo no mercado que está sendo desenvolvido hoje em dia? Bom, pessoal, em termos de supply, a gente também tem que entender um pouco o que o cliente vem demandando, né? Então, em termos de inovação, preocupação que começou há, entre aspas, pouco tempo, né? A gente tem que trazer um pouquinho da questão ambiental, né? A preocupação ambiental dentro da cadeia de suprimentos a cada dia é mais fundamental, né? Então, assim, as empresas terem os selos verdes é importante, a gente reduzir pegada de carbono é fundamental, né? E para isso, pessoal, a gente tem que pensar como que a gente deve trabalhar no futuro, né? Porque, é muito fácil no primeiro momento a gente fala, poxa, eu vou rever minha malha, né? Vou consumir menos combustível, mas não é só isso que está englobado, né? Uhum. A gente tem visto, por exemplo, hoje, empresas concorrentes utilizarem do mesmo transporte para fazer entrega, né? Então, duas empresas concorrentes, elas fazem entrega no mesmo ponto físico, né? E simplesmente o que elas têm feito hoje? Elas têm compartilhado os ativos, né, que geram pegada de carbono, então os caminhões, tudo isso. Outra inovação, na verdade, é o que já vem acontecendo, é a questão do planejamento colaborativo, né? Até na aula expositiva eu coloquei bastante para vocês, gente, porque é realmente importante, né? A gente não consegue mais hoje no mercado atual só olhar para aquela venda da minha empresa, para aquele fornecimento da minha empresa, né? Hoje, se eu não olhar dois ou três elos para frente do meu local de produção, do meu local de trabalho, a nossa acuracidade em termos de informação, ela é muito, muito baixa, né? Então, por isso que o pessoal fala, poxa, como que eu faço supply chain 4.0? Como é que eu coloco Big Data dentro de supply chain? Mas no final é isso, gente. A gente compor com informações que estão disponíveis no mercado, mas não na nossa mão num primeiro momento, né? Para criar soluções. Então, E é uma mudança de mentalidade também, né, Lucas? Você compartilhar com concorrente, a sua cadeia de logística, você compartilhar com nem concorrente, mas com outras empresas que entregam outras coisas. Exato, né? É uma mudança de mindset da gestão, né? Exato. Então, assim, quando a gente vê muita empresa hoje, poxa, ela tem uma planta fabril aqui no Sudeste, em São Paulo, né? E ela sobe uma carreta cheia. E tem uma outra empresa, colega dela, que está aqui por perto também, que poderia utilizar, nem que fosse metade desse caminhão, ao invés dele voltar vazio, utilizar metade para retornar com algum produto, né? Então eu já vi, até na minha última experiência profissional, a gente criou uma rota que subia cosmético e descia itens que iam entrar na produção alimentícia aqui no estado de São Paulo, né? Legal. Então subia para o Nordeste e descia itens de alimentação, né? Claro que tem um trabalho, o caminhão ele vai parar, ele vai ter que ser limpo, ele vai ter que ser preparado para receber outro tipo de material. Mas vale a pena no fim. Mas vale a pena, né? Traz um benefício muito importante de pegada de carbono e até de custo, né, pessoal? Porque no fim as coisas se refletem. Então você acha que a inovação maior é em cima dessa inteligência de como Sim, funcionam os seus ativos? Exatamente. E a gente vê bastante coisa, né? Na TV, o drone entregando o negócio, o robô que entende tudo, coloca tudo. Até quando que isso é uma coisa que vai pegar rápido e até quando que isso é, sei lá, pirotecnia? Né? Pessoal, assim, eu acho que hoje, no contexto atual que a gente vive, ainda é um pouco nessa linha que o Murilo comenta, que é pirotecnia. Mas não é uma tecnologia inviável, né? Na verdade, é uma tecnologia viável, né? O transporte, a única questão que a gente tem que colocar aqui é a preocupação, de novo, se isso não vai gerar mais impacto ambiental, mais impacto ambiental, gente, é tudo, tá? É eu emitir gás carbônico,
é eu gerar ruído na rua. Então, tudo isso é impacto ambiental. Então, se esse monte de drone voando, de repente, não vai ser um problema maior do que a solução. Drone né? derrubando coisa nas pessoas. Exato, um batendo no outro, né? Mas que é fato que a individualização desse transporte em algum momento vai acontecer, né? O que a gente vê hoje? Hoje a gente tem um Rappi, hoje a gente tem um Uber Eats, né? Que sai uma moto com uma entrega, né? Entre uma pegada de carbono de um drone e de um veículo automotor de combustão interna, é claro que um drone vai poluir muito menos, né? Vai fazer menos barulho, vai tirar veículos do tráfego, né? Então não é uma tecnologia que deve ser descartada. Pelo contrário, eu acho que ela vai evoluir, né? Eu entendo que ela evolui no tempo aí, né? E hoje em dia a questão da automação ainda está muito dentro de armazém, está muito dentro disso, que isso já são amplamente usados, né? Exato. Você vende cosméticos, a gente tem vários N exemplos de automação pesada em cosméticos. Você acha que vai disseminar isso para as outras empresas? Eu acho que sim, né, gente? A gente tem que pensar que o que foi a manufatura 20 anos atrás é a distribuição hoje, por exemplo. Então, hoje, a cada dia, a gente tem uma manufatura mais automatizada, né? Menos pessoas envolvidas, né? E os armazéns, até o transporte, né? O transporte autônomo, né? Quando eu acho que, se vocês tiverem curiosidade, vejam como é o porto da Antuérpia, por exemplo, né? A gente tem movimentação de container lá, tudo via robô. A gente não tem caminhoneiro puxando container dentro do porto, né? Então, tudo isso vai evoluir, tá? Cada vez menos a gente vai precisar de mão de obra específica, né? Mas a gente vai precisar de mão de obra técnica para desenvolver as soluções, né? É assim que eu consigo ver, então, o andamento da tecnologia. Mas no médio prazo, se estivesse aqui investindo numa empresa inovadora hoje em supply, você investiria numa de robô ou numa que melhora a inteligência das... A gente ainda está no pé da inteligência, né? Eu acho que a integração global do supply chain ainda está se consolidando, né? Então, quando a gente fala em intermodais globais, né? Hoje, por exemplo, a gente pode comprar um item de e-commerce lá da China. Vai levar 20, 25 dias para chegar? Vai. Mas com certeza a gente pode melhorar muito esse processo. Então, automatizar as questões de Receita Federal, automatizar as questões de liberação em porto, né? Então, a gente ainda tem alguns passos para... Só pra gente ter uma noção do impacto, Lucas, você não é mais ou menos o impacto no custo desse projeto que você comentou, de subir cosmético, descer alimentação? A gente baixou em torno de 30% do custo, né, dessa rota específica, né? É um impacto bem significativo. Né? Só trabalhando em inteligência, sem investir nada. Exatamente, é o mesmo ativo, né? O mesmo combustível consumido, né? Sem nada voando. Nada voando. Assim, no básico, né, gente? O básico ainda tem muito o que a gente brinca, né? De muito mato alto pra gente cortar, né? Não, legal. Bom, só resumindo um pouquinho, então, do que a gente conversou, as inovações de curto prazo aí na cadeia de suprimentos, eu acho que é muito parecido com o que está rolando em outras áreas, né? Muito em cima da inteligência, ver como que a gente vai usar melhor os nossos ativos, trabalhar na informação, né? na gestão da informação ali, e na cooperação com outras pessoas que estão ali trabalhando também, né? Porque eu não preciso ter uma malha gigantesca para entregar em todo lugar, já tem gente que tem isso e às vezes tem subocupação. E depois, no outro futuro também, a gente fala de automação, dessas coisas, é uma coisa que vai chegar porque está se provando a viabilidade, né? Exatamente. O que o Lucas comentou sobre isso. Bom, enfim, basicamente isso, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre projetos de melhoria, então, já que a gente viu que inteligência é uma coisa importante, a gente vai comentar, então, sobre a implementação de Lean, de Six Sigma, enfim, na parte de supply chain. Até mais.